E aí, tudo bom? Vamos estudar aqui a lição da Escola Sabatina. Hoje é quinta-feira, dia 30 de outubro. E mais uma vez eu recorri aqui ao meu PC para fazer o estudo, para agilizar, já que são várias as passagens bíblicas no estudo de hoje também. E no contexto das lições que temos estudado, da lição da semana passada e da lição dessa semana, que vem falando aí nessas duas lições a respeito das batalhas, a batalha por trás de todas as batalhas, que foi o tema da semana passada, e essa semana estudando Deus luta por vocês. Nesse contexto, o tema de hoje, o título, O Príncipe da Paz, que vem mostrando para nós o objetivo final de Deus e como que vai se resolver tudo isso e por toda a eternidade. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 9, verso 6, diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui está se referindo ao nascimento de um menino, que seria Jesus Cristo, e o que dele, com todos esses títulos aqui, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, no capítulo 11 também do livro de Isaías, a partir do verso 1 até o verso 5, a gente não vai ler tudo aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na cintura. Falei que não ia ler todo e acabei lendo, Aqui no capítulo 60, ainda do livro de Isaías, no verso 17, diz assim: em vez de bronze eu lhe trarei ouro, em vez de ferro eu lhe trarei prata, em vez de madeira, bronze, e em vez de pedras, ferro. Farei com que a paz seja o seu inspetor e com que a justiça seja o seu opressor. Aqui vem falando já de um futuro onde a paz reinará para todo sempre, Continuando aqui a leitura, Oséias, no capítulo 2, verso 18, Oséias 2, verso 18, diz assim: naquele dia farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e com os animais que rastejam sobre a terra. Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança. Olha, ele vai fazer uma aliança com todos os seres vivos, com todos os animais selvagens, aves e tal. E vou tirar da terra o arco e a espada, ou seja, toda ferramenta de guerra, para que todos possam habitar para todo sempre em segurança. E em Miqueias, no capítulo 4, verso 3, diz assim: ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Estas transformarão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. O príncipe da paz, que é o próprio Cristo, teve que passar pela pior de todas as mortes, de todo sofrimento, sem ser culpado de nada, para que no meio dessa batalha, no meio desse turbilhão, no meio dessa opressão que ele sofreu,
pudesse nos dar a vitória, pudesse nos dar a possibilidade de vivermos eternamente nesse mundo de paz. Após todas essas batalhas, as batalhas na terra e especialmente a batalha por trás de toda a batalha, que é a batalha espiritual, ele pudesse nos dar aqui a certeza da vitória e de um mundo, e de viver num mundo de paz eterna, né? Eterna para todo sempre, ou seja, de paz eu ia falar até o fim, mas não vai ter fim, de paz, um mundo de paz eternamente. Aqui ainda traz para a gente o texto de 2 Reis, que nós já mencionamos em outros momentos também, que fala do momento em que a cidade de Eliseu estava cercada e o seu servo estava receoso, estava com medo. E Eliseu diz assim: Senhor, peço que mostre a ele, né, que o Senhor está conosco. E aí ele abre os olhos do jovem e ele percebe que os montes estavam cheios de cavalos de fogo, guerreiros e tal. Só que quando o povo invade a terra, aqui em 2 Reis, aqui em 2 Reis, no capítulo 6, a partir do verso 16, Eliseu fala assim: e quando os sírios desceram contra ele, Eliseu, né? Olha só, o exército do Senhor estava ali para proteger a cidade. Mas quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. Eliseu não pediu que matasse eles, pediu que ferisse eles de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos destes para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Ele respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordena que lhes deem pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. Ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Uma história muito interessante, né? Primeiro, Eliseu mostrando que eles estavam protegidos pelo exército do Senhor. Segundo, que quando os soldados da Síria invadiram, Eliseu não pediu que matasse eles. Eliseu pediu que só confundissem, que ferissem eles de cegueira. Então eles seguiram Eliseu até a cidade de Samaria. Quando chegou a Samaria, o rei de Israel perguntou: é para a gente matar? É para matar? E ele falou assim: não mata não, alimenta eles. Alimentou e eles foram embora, e nunca mais a Síria levantou a espada contra o povo de Israel. Então houve paz entre aquelas nações ali. E aqui a lição termina dizendo: considere a história do exército sírio sendo alimentado por iniciativa de Eliseu. Em vez de matá-los, ele lhes mostrou o ideal supremo, a paz que sempre foi o desejo de Deus para o seu povo. É interessante observar que Eliseu estava totalmente ciente da superioridade do exército invisível que cercava o inimigo. Por mais que Deus esteja envolvido em um conflito cósmico que também afetou o nosso planeta, o objetivo final da redenção não é um conflito perpétuo ou mesmo colocar o inimigo em um estado eterno de sujeição e servidão, mas em vez disso, obter a paz eterna. Assim como violência gera violência, paz gera paz. A história conclui com estas palavras: assim as tropas de Arã pararam de invadir o território de Israel. Que fantástico, né? Fantástico o propósito de Deus, os planos de Deus para as nossas vidas. E nós sabemos o que a Bíblia nos mostra de fato. O plano eterno de Deus, que é viver eternamente em paz. A gente poderia ler vários outros textos aqui, como o fim de Apocalipse, como
o fim de Isaías, eis que cria novos céus e nova terra, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e várias outras passagens que mostram a respeito da paz. Mesmo Jesus tendo dito que no mundo passaremos por aflição, mas Ele venceu o mundo por cada um de nós e quer nos dar essa paz eterna, tá bom? Então, que nós nos apeguemos a essas promessas e que tenhamos a certeza de que um dia estaremos nesse mundo de paz. Vamos orar? Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua bondade e misericórdia, por Teu perdão. Muito obrigado porque o Senhor guerreia por nós, mas o Senhor quer dar a cada um de nós a certeza da vitória. O Senhor quer nos levar para um lugar perfeito, um lugar de paz, e para isso nós te pedimos que o Senhor conduza as nossas vidas e nos ajude também a espalharmos essa paz em todos os lugares que estivermos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, finalizando, mas quero ler ainda essa pergunta para consideração. De que maneiras, ao imitar Jesus, você pode ser um agente de paz nos conflitos que enfrenta hoje? Já pensou? Vamos ser agentes de paz em nome de Jesus? Que Ele nos abençoe e conduza as nossas vidas. Amém?